O que é um biodigestor e como ele funciona? Ou talvez quais são os tipos de biodigestores? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, aqui do canal Dr. Biogás. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo Miller, sou consultor, engenheiro, especialista em biogás com mais de 10 anos de experiência nesse mercado. Então me segue aqui se você quer aprender a desenvolver projetos e negócios de biogás e biometano. E antes de mais nada, se você acha que biodigestor é tudo igual, e está aqui desenvolvendo projeto, pensando em desenvolver projetos de biogás, eu preciso te dizer que não. Cada biodigestor vai ter sua aplicação correta. E antes de entrar no detalhe desse vídeo, eu quero já te dizer que no final desse vídeo eu vou fazer uma recomendação de um livro que eu recomendo para todos os meus alunos que vão aprender ou estão querendo aprender a dimensionar biodigestores. Apesar de eu não falar de dimensionamento de biodigestores nesse vídeo, se você quer aprender a fazer dimensionamento, já deixa aqui nos comentários. Dimensionamento, que daí eu vou saber que faz sentido fazer um vídeo sobre dimensionamento. O que são biodigestores? Biodigestores são tanques hermeticamente fechados de diversos formatos. O que isso quer dizer, Ricardo? Isso quer dizer que o biodigestor ele não tem contato com o ambiente externo, ou seja, com o ar atmosférico. Mas por que isso, Ricardo? Porque um biodigestor ele opera no que a gente chama de digestão anaeróbia. Ou seja, é uma digestão, é uma fermentação que acontece na ausência de ar. Então por isso que ele é hermeticamente fechado, para que a gente tenha maior controle e maior eficiência. E o segundo motivo dele ser hermeticamente fechado é porque nós queremos sequestrar, capturar o biogás que vai ser gerado dentro do próprio biodigestor. Bom, entendido que um biodigestor é esse tanque hermeticamente fechado, conceitualmente todo biodigestor vai ter pelo menos um ponto de entrada e um ponto de saída de biomassa. É um ponto para a gente fazer alimentação e um ponto para a gente extravasar essa alimentação, liberando esse digestato que já foi fermentado, ou seja, essa biomassa que já foi fermentada. Ainda dentro do que é um biodigestor também pode ter sistema de agitação por hélice ou hidráulico. Um biodigestor também pode ter um sistema de desfurização biológica, que é uma injeção controlada, assim, em doses bem pequenininhas de ar ou oxigênio, para que a gente possa reduzir o teor de H2S do biogás. E um biodigestor ele é dimensionado em função das características da biomassa. Isso quer dizer que para biomassas mais complexas, com um tempo de degradação maior, nós vamos ter biodigestores maiores, talvez até mais de um biodigestor. Para resíduos mais simples, ou seja, resíduos com uma taxa de degradabilidade menor, nós vamos ter biodigestores menores. Mas para que servem os biodigestores? Os biodigestores servem para duas coisas. Primeira, reduzir carga orgânica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que biodigestores são sistemas de tratamento de efluente. Na verdade, o biodigestor é uma etapa de um sistema de tratamento de efluente ou resíduo. Isso aqui é bem importante dizer, porque ninguém te diz isso, tá? Ele é uma etapa. Geralmente, na grande maioria dos casos, o biodigestor por si só não dá conta de fazer todo o tratamento de efluente pensando no lançamento em corpo hídrico, tá? Pensando no reuso do digestato numa agricultura, sim, se ele foi bem dimensionado, se ele foi dimensionado com esse propósito, né? Caso contrário, depois do biodigestor a gente ainda vai ter uma lagoa de estabilização para terminar a fermentação desse resíduo antes de fazer a fertirrigação dele, porque senão a gente vai queimar a lavoura. Bom, a segunda coisa que o biodigestor faz é produzir biogás, ou seja, produzir combustível, tá? Então o biodigestor serve para duas coisas. Uma, para tratar esse resíduo, esse efluente que você está recebendo, e a segunda para produzir combustível. O biogás é um combustível que pode ser utilizado para gerar energia térmica, elétrica e combustível veicular. Biogás é a fonte de energia renovável, na minha humilde opinião, mais versátil que tem. Contrário da eólica, da hidráulica e da solar, que são fontes de energia elétrica renovável, o biogás é um combustível renovável, que a gente pode gerar tanto energia térmica quanto elétrica, quanto combustível veicular. Isso mesmo, substitui gás natural, diesel, gasolina de veículos, caminhões, enfim. Mas como é que funciona um biodigestor, Ricardo? Um biodigestor é um sistema vivo. Isso quer dizer duas coisas, tá? Uma, que eu preciso fazer uma alimentação contínua dele
Segundo, que eu preciso tomar cuidado com a alimentação dele. Tem cuidados na alimentação de um biodigestor. Por quê? Ali dentro do biodigestor, nós temos uma colônia de micro-organismos. Assim como tem uma colônia de micro-organismos no meu sistema digestivo, no seu, de animais, de uma vaca, de um boi, de uma forma geral, tá? O princípio é o mesmo. Aqui dentro acontece um processo anaeróbio, assim como acontece um processo anaeróbio dentro de um biodigestor. Então eu vou botar a biomassa, o resíduo dentro do biodigestor, e ali dentro do biodigestor vão acontecer 4 fases de degradação: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Eu não vou entrar no detalhe dela, porque eu quero explicar de uma forma descomplicada, e no livro que eu vou recomendar no final desse vídeo, você pode conferir e entender cada uma dessas etapas. O que é importante você entender? Que quando a biomassa entra dentro do biodigestor, ela é convertida em biogás e digestato, que é um biofertilizante. O mesmo princípio acontece dentro do nosso organismo, ou seja, o nosso sistema digestivo. Vou preparar o meu almoço, você vai preparar o teu almoço. O que você vai fazer? Você vai escolher os alimentos, você vai preparar os alimentos conforme a característica de cada uma, ou conforme o prato que você está desenhando para o almoço ou para a janta. E aí, beleza, o alimento está pronto. Você vai fazer a alimentação. Dependendo do resíduo, se é uma sopa, você só ingere, né? Mas se for um pedaço de carne, você precisa mastigar, ou seja, precisa triturar, diminuir o tamanho de partículas para que o seu organismo consiga fazer a ingestão do jeito que deveria ser feita e transformar esse alimento em energia, tá? A mesma coisa acontece dentro de um biodigestor. Então a gente pega uma biomassa, vamos pegar, por exemplo, hipoteticamente aqui, casos de bovinocultura, leite para ser mais específico. Então vai vir ali, pensando num freestyle, onde as vacas ficam confinadas em baias com maravalha ou areia, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar esse resíduo, ou seja, homogeneizar ele para a alimentação do biodigestor. A segunda coisa que eu preciso fazer é separar os sólidos que eu não quero, tá? Ou limitar a taxa de sólidos para o tipo de biodigestor, que eu já vou te falar os tipos de biodigestor, como é que eles funcionam. E só então, depois dessa biomassa ou desse resíduo preparado, homogeneizado, eu vou fazer a alimentação do biodigestor. E dentro do biodigestor, no caso aqui dessa bovinocultura, esse resíduo vai ficar 30, 35 dias fermentando, ou seja, produzindo biogás. Vão ter resíduos, vão ter biomassas que eles vão ficar 10 dias, vão ficar 15 dias, vão ter resíduos que vão ficar 45 dias. Ou seja, dependendo da complexidade do resíduo, eu vou ter um tempo de retenção hidráulica, ou seja, o tempo que esse resíduo vai ficar dentro do biodigestor maior. Isso implica em uma coisa: tamanho do biodigestor ou número de biodigestor. Eu não estou falando que os resíduos que têm um TRH menor são melhores que os que têm um TRH maior, ou seja, uma maior complexidade. Isso é um assunto para um outro vídeo, onde eu falo exatamente sobre dimensionamento de biodigestores. Eu estou te trazendo a visão holística, ou seja, resumindo, você precisa preparar um alimento para fazer a alimentação do biodigestor para que ele de fato consiga converter essa biomassa em energia. Mas Ricardo, biodigestor é tudo igual? Não, a gente vai ter pelo menos 4 rotas tecnológicas de biodigestores, tá? A gente vai ter os mais conhecidos e os mais instalados no Brasil, que são os biodigestores Lagoa Coberta. Nós vamos ter os biodigestores CSTR, que é uma tecnologia alemã. Nós vamos ter os biodigestores tipo OASB, muito utilizado no saneamento, para tratamento de efluentes industriais. E nós vamos ter os biodigestores seco, extra seco, que são biodigestores que toleram um resíduo mais contaminado, tá? Que não é a realidade do Brasil hoje. Mas a gente tem essas 4 rotas tecnológicas. Geralmente, você como um desenvolvedor de projeto vai focar nas 2 primeiras, tá? Ou vai ser um biodigestor Lagoa Coberta, ou vai ser um CSTR. O que vai me mandar um biodigestor ou outro, Ricardo? A característica do resíduo e o tipo e a demanda energética do cliente. Então são essas duas coisas. Essas duas coisas, inclusive, são os 2 princípios de um projeto de biogás bem feito que eu ensino dentro do meu curso, tá? Bom, vão ter resíduos como, por exemplo, da suinocultura, que é um resíduo, um efluente basicamente líquido. Tá? Ele vai ter aí entre 1 a 3% de sólidos, e esse é o tipo de resíduo que vai muito bem dentro de um biodigestor Lagoa Coberta, tá? Que admite essa taxa de sólidos. Tá? Se for um biodigestor Lagoa Coberta com agitação, essa taxa de sólidos pode chegar ali até 5, 6%, dependendo da característica do resíduo como um todo e dependendo do sistema de agitação, potência dos agitadores, modelo de agitador como um todo. Bom, para resíduos mais sólidos, ou seja, mais pastosos, como, por exemplo, da bovinocultura, né, seja de leite ou seja de corte, eu vou ter resíduos ali que vão variar entre 7 a 15, 20% sólidos.
Esse tipo de resíduo eu preciso levar para os biodigestores tipo CSTR. Por quê? Porque eu tenho ali um sistema muito mais robusto de instrumentação, de acompanhamento, de agitação principalmente. Então esse tipo de biodigestor eu consigo garantir uma taxa de sólidos de alimentação de algo em torno de 7 a 14% sólidos. Acima disso, a gente está falando de biodigestores rota seca, que de repente é assunto para um outro vídeo, né? Inclusive, nunca falei sobre biodigestor rota seca no meu canal. Se você quer um vídeo sobre biodigestor rota seca, que é utilizado em saneamento para tratar o FORSU, resíduos sólidos urbanos, comenta aqui, rota seca, que eu, dependendo do número de comentários, eu vou fazer um vídeo específico sobre esse tipo de biodigestor, tá? Bom, então são essas 4 tipos de retas tecnológicas mais conhecidos no Brasil e mais aplicados no Brasil. É o CSTR, o Lagoa Coberta, e Lagoa Coberta de longe. Tá? Lagoa Coberta hoje facilmente 90% dos projetos utiliza biodigestor Lagoa Coberta. Por quê, Ricardo? Porque um projeto de biogás ele é pautado em 4 princípios. Tá? Que princípios são esses? Princípio de biomassa, ou seja, eu preciso entender a característica dessa biomassa e o potencial de produção de biogás. Princípio de energia, ou seja, eu vou entender qual que é a demanda energética desse cliente. Porque eu já tive clientes onde uma bovinocultura, e é uma estratégia que a gente fez para o projeto, foi separar sólidos. Separa os sólidos, manda só o caldo, ou seja, só o líquido do dejeto dele para um biodigestor Lagoa Coberta, porque a quantidade de biogás que ele vai gerar com isso aqui vai ser menor do que o efluente bruto, mas vai atender a demanda energética do cliente, o projeto vai se pagar e está tudo bem. Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio é tecnologia, que é justamente definir qual que vai ser essa estratégia. Vai ter um pré-tratamento, não vai, qual que vai ser, qual vai ser o tipo de biodigestor que eu vou considerar, qual que vai ser o uso do biogás e assim para frente, tá? E o quarto princípio é o digestato, que nós vamos fazer, qual que vai ser a aplicação desse digestato. Qual que é o maior benefício, então, de você colocar um biodigestor num cliente de um confinamento ou de um cliente industrial, por exemplo, tá? Primeiro, o principal benefício, você está reduzindo o passivo ambiental, você está tratando o efluente de uma forma econômica, se eu for comparar com os outros sistemas de tratamento, aerados, químicos, enfim. Tá? A segunda grande vantagem, ou seja, o segundo grande benefício, é que você está produzindo combustível. Então, literalmente, quando a gente entra na estratégia de biodigestores, quando você faz um projeto bem feito para o teu cliente de biodigestor, o que você está fazendo? Você está transformando o que é um passivo, ou seja, o tratamento daquele efluente, a disposição daquele efluente, daquele resíduo, em um ativo. Ou seja, eu estou literalmente transformando esterco, efluente, em dinheiro. Porque eu pego esse biogás e gero energia térmica, elétrica ou combustível veicular através do biometano. Então, essas são as 2 grandes vantagens do biodigestor aplicado. Tem outras vantagens? Sem sombra de dúvida tem outras vantagens, como vantagens ambientais. Você está controlando vetores, por exemplo, não vai ter mosca dentro da propriedade ou dentro da estação de tratamento. Você não vai ter o odor desagradável da fermentação aberta em lagoas aeróbias abertas, sem o devido à cobertura, pensando num sistema de biodigestão. Enfim, são uma série de benefícios. Mas, anota e presta muita atenção no que eu vou te falar. Biodigestor só faz sentido quando a gente tem o segundo princípio de um projeto, princípio de energia. Se você não tiver um propósito, uma estratégia clara do que fazer com biogás, não coloca um biodigestor. É melhor você ter uma lagoa aeróbia, por mais que ela gere odor, do que você ter um biodigestor onde você não vai fazer o uso do biogás, com raríssimas exceções. Para ter um biodigestor, a gente precisa ter uma demanda pelo biogás, porque a demanda do biogás vai definir a estratégia do biodigestor, quantidades de biodigestores e tudo mais. E antes de fazer a recomendação do livro, eu quero te falar mais 3 coisas, tá? A primeira, se você quer aprender na prática como desenvolver projetos e negócios de biogás, eu tenho um curso chamado Biogás 360, onde eu compartilho absolutamente todo o meu conhecimento. Compartilho as minhas ferramentas, a minha planilha de biometano, minha planilha de biogás, a minha planilha de mencionamento de biodigestores de geração de energia elétrica, a minha planilha de análise econômica. Então você vai ter aulas gravadas que vai literalmente te ajudar a destravar o seu projeto ou o projeto do teu cliente, te ajudar a atuar dentro desse mercado de biogás. Eu vou deixar o link da lista de espera da próxima turma aqui na descrição desse vídeo, tá? A segunda coisa que eu preciso te falar é que se você está buscando um fornecedor
fornecedor de biogás, de equipamento de biogás, eu tenho a primeira plataforma de fornecedores de biogás do Brasil, que é a B2 Biogás. Ali você vai encontrar desde sistemas de pré-tratamento a usinas de biometano, biorefinarias. Então você vai encontrar os melhores e os principais fornecedores de biogás e biometano do Brasil, empresas que fornecem equipamentos, soluções turnkey ou equipamentos isolados, tá? E o terceiro aviso que eu preciso te dar é que se você está nesse vídeo querendo entender se biogás, o biometano faz sentido para você, se biodigestor faz sentido para a tua indústria, para o teu confinamento, para a tua atividade, eu preciso te dizer que a Doutor Biogás também é uma empresa de consultoria, né? Então tem um time de engenharia que te ajuda a tomar essa decisão. Entre em contato também aqui pelo link que está na descrição desse vídeo, porque a gente vai fazer uma pré-análise sem custo do teu caso e entender se tem alguma viabilidade econômica antes mesmo de você contratar a minha consultoria. Bora lá para o livro que eu recomendo? O livro que eu recomendo para você que está aprendendo ou busca profissional a desenvolver e dimensionar biodigestores é o Fundamentos da Digestão Anaeróbia. Tá? Esse livro aqui, que foi desenvolvido pelo meu querido professor e amigo Ayrton Kunz, é, sem sombra de dúvida, uma das melhores referências que nós temos no Brasil e no mundo para dimensionamento de projetos. Ricardo, esse aqui é um livro de a gente ficar fazendo leitura dinâmica? Não, esse aqui é um livro consultivo, tá? Então, quando você tiver uma dúvida sobre, por exemplo, COV, você vai vir aqui e vai entender qual que é o limite da carga orgânica volumétrica daquele biodigestor que você está desenvolvendo e vai rever os cálculos, tá? Então, por exemplo, a minha planilha de dimensionamento de biodigestores, ela é toda pautada no conteúdo que tem aqui dentro desse livro, tá? Vai além disso, sem sombra de dúvida, mas aqui nós temos literalmente os fundamentos. Então, se você quer uma bibliografia, um livro para você dar o pontapé inicial na tua atuação profissional nesse mercado, sem sombra de dúvida, o livro Fundamentos da Digestão Anaeróbia do Ayrton Kunz, Embrapa, é a melhor referência que você vai ter. Gostou desse vídeo? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, sugestão de vídeo, tua dúvida sobre biodigestores aqui. Eu vou responder absolutamente todas as perguntas que chegarem até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.